Boa noite a todos. Eu sou o Sérgio do Grupo Espírita Irmã Clementina. Um prazer estar com vocês para o nosso Evangelho Semanal. Nós vamos iniciar então fazendo a nossa prece, elevando o nosso pensamento a Deus, agradecendo a esse Pai amado pela oportunidade de estarmos juntos, de estarmos elevando o pensamento ao alto, a esses mentores de luz, nos unindo numa energia do bem, numa energia de aprendizado, na oportunidade de colhermos os ensinamentos que certamente o Evangelho de Jesus sempre nos traz. Que nessa noite nós possamos estar receptivos e possamos ter esse melhor entendimento. Que esses mentores amigos, que esses trabalhadores do bem estejam a nossos lados, em nossos lares, nos amparando, nos protegendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória agora e para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E o Evangelho de hoje nós vamos então ler um pouquinho sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que tem nas instruções dos Espíritos um tópico que fala: a felicidade não é deste mundo. Vamos ler. Item 20. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano. Pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente nela e nenhuma única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado por uma experiência multissecular que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Nesse trecho nós já observamos que eles nos dizem, que tantas pessoas que têm condições favorecidas, jovem, poder, condições favoráveis, mesmo assim não são felizes. Ele acha estranho que outras pessoas invejem a condição desses, porque não é uma realidade essa felicidade. E aí, todos aqueles que se invejam têm condições iguais. Todos nós temos a condição do trabalho, a condição de colher frutos, todos nós temos as nossas obrigações, todos nós temos as nossas dificuldades. Diante disso, ele conclui que é óbvio que nós estamos num mundo de provas e expiações, porque tudo isso está aí para nos auxiliar, para nos ajudar, E aí, seria muito estranho, a gente não entender que a Terra é apenas uma parte de toda essa existência. Porque se a felicidade não é deste mundo, ela está destinada a mundos superiores.
ela está destinada a outros planos que nós alcançaremos pouco a pouco. Assim, num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais alcançarem. Por quê? Se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Ou seja, não tem ninguém que é totalmente sábio. É muito raro a gente encontrar. Da mesma forma, o homem totalmente feliz, porque são condições momentâneas, né? São condições que estão ligadas ao nosso querer. Aquilo que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, rápido, né? Para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Ou seja, até aqueles que se tem inveja, que nós achamos que são super felizes, super favorecidos, aqueles momentos realmente felizes que eles têm são muito curtos. São muito pequenos frente a todo um resto de momentos de dificuldades, de oportunidades ou não, né? Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo. Porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhoras sociais já conquistadas, as novas e fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Aqui ele nos diz que não é para nós entendermos que o planeta Terra será constantemente esse plano de provas e expiações como uma prisão para aqueles que, todos que estiverem aqui vão estar assim destinados. Não, o planeta também evoluirá. O planeta também está passando pelo seu processo de evolução, através de nós. E aí ele diz que é fácil a gente olhar ao nosso redor, ao longo da existência do planeta, que todas as evoluções que já existem. Muito por se fazer? Sim, muito por se fazer. Muito para se valorizar, se aprender, se aprimorar. Muita coisa ruim ainda tem que ser depurada, mas nós já estamos vendo muitas evoluções. O momento atual que nós vivemos, então, é prova substancial disso. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à vulgarização desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Então, aqui a nossa responsabilidade, aqui o nosso compromisso de não fazer apenas para nós o bom uso, né, dessa doutrina, de todo ensinamento, de todo aprendizado, mas fazer com que isso chegue também ao nosso próximo, que ele também faça parte desta evolução, que os seus corações sejam igualmente tocados e que ele também descubra a grandeza e o que é essa felicidade. E aí nós vamos fazer algumas reflexões, né? Por que as pessoas, por que nós não encontramos a felicidade? Será que porque nós buscamos a felicidade verdadeira? Será que porque nós não merecemos? Será que Deus não nos criou para sermos felizes? Certamente que não. Deus nos criou todos iguais, simples, para nos desenvolvermos e encontrarmos a tal sonhada felicidade.
Mas a tal sonhada felicidade, ela se dará de uma forma grandiosa, de uma forma pura, verdadeira. E nós, então, estamos tendo a nossa evolução exatamente para compreender o que é esta felicidade. Nós podemos ter um equívoco quase que diariamente, de buscar a felicidade naquilo que nós queremos. As nossas expectativas, a nossa falsa sabedoria, nos leva a cometer equívocos de frustrações. Então nós achamos que o nosso entendimento é sempre o certo, é sempre o correto. Isso nos leva a estarmos frustrados com aquilo que nos acontece. O positivismo, a visão com que nós colocamos em cada um dos fatos, pode sim nos ajudar muito a estarmos em condições mais felizes. Por mais que sejam momentos pequenos, serão momentos verdadeiros. Nós vamos encontrar a felicidade no plano Terra nas pequenas coisas. E nós talvez não estejamos dando o valor que essas pequenas coisas têm. As pequenas conquistas, as pequenas experiências, os momentos felizes e simples que nós temos, por exemplo, com as pessoas que amamos. A felicidade de ter aquilo que nós temos, porque é muito. A doutrina vive nos alertando, tantos irmãos, tantas mensagens que nos trazem que nós temos sempre mais do que nós precisamos. Que Deus irá sempre nos prover com aquilo que é necessário. Mas nós queremos mais. Então, materialmente, a gente quer ter uma boa casa, um bom carro. Aí a gente tem uma boa casa, aí a gente tem uma casa um pouquinho melhor. A gente tem um bom carro, a gente quer ter um carro um pouquinho melhor. A gente tem um emprego, mas a gente reclama que aquele emprego tem aquele problema, porque tem aquele chefe que é chato, porque a empresa não dá um benefício que a outra empresa dá, porque a gente trabalha muito, porque a gente trabalha pouco. E a gente nunca está feliz. Aí a gente não valoriza as coisas que tem. Então a pessoa tem uma casa para morar, tem um teto, tem um local para estar feliz com sua família, aconchegado, seguro, ponto. Se é dela ou não, não importa, mas está ali, ela está usufruindo daquilo. Seja feliz. Agradeça a Deus por cada momento que estiver ali e faça deste momento um momento feliz. A pessoa tem uma família e tem com quem conviver, tem um filho que ama, está ao seu lado, está com saúde. Quantas mães que perderam seus filhos? Quantos pais que se foram e os filhos não têm os pais ao seu lado? E por que então nós não aproveitamos esses momentos de alegria, de felicidade, para realmente termos momentos felizes? Não, nós colocamos à frente os problemas, que nada mais são do que oportunidades de aprendizado. Então nós estamos juntos em uma família. Por quê? Porque nós precisamos nos ajudar a evoluir, a aprender, a conviver. Muitas vezes estamos entre entes queridos, que estamos fazendo a nossa jornada de evolução juntos. Muitas vezes nós acolhemos ou somos acolhidos por irmãos que estão ali para nos auxiliar. Ou para que possamos resgatar débitos do passado, desentendimentos do passado. Natural que cada qual tenha o seu grau de evolução. Natural que cada qual tenha o seu grau de entendimento. Mas se respeitarmos a condição de cada um, o papel de cada um, se nós dermos com amor, com entendimento, faremos o nosso papel neste processo reencarnatório. As uniões, os laços que nós temos na nossa jornada são as ferramentas que precisamos para evoluir. E aí nós vamos aprender a trabalhar e eliminar o orgulho, o ódio, o egoísmo,
os sentimentos menos nobres. E cada vez que a gente tirar um destes sentimentos menos nobres, nós vamos estar colocando em seu lugar algo melhor, algo verdadeiro, um tesouro que este sim vai nos acompanhar. Este sim vai nos ajudar a não só provar, ter uma experiência dessa tal felicidade, como construir a verdadeira felicidade. O amor verdadeiro, o amor eterno. Então, a gratidão a Deus por tudo que temos. A gratidão por termos, cada dia que nós acordamos, o dom da vida. Por termos um lar, um trabalho, por termos problemas que nos ajudem a crescer. Nós queremos ter problema? Não queremos ter problema. Mas a gente quer ter força para superá-los. E aí, é normal que a gente tenha os tropeços no caminho, é normal. Mas o que a gente não pode fazer é parar de caminhar. Nós temos que seguir adiante. E quando nós olhamos para trás, nós vemos quanto já tropeçamos. Mas a gente olha e vê quanto nós caminhamos, quanto nós evoluímos. Quanto somos, de fato, agraciados por Deus, por já estarmos aqui onde estamos. Por já termos conquistado tantas coisas boas. E é aí que o amor, a caridade, a prática do bem ganha espaço. E aí nós vamos eliminando os maus hábitos, Nós vamos tirando um pouquinho daquela forma de ver a vida feia. E aí se o dia tá bom, tá bonito, tá um sol maravilhoso, a gente reclama porque tá muito quente. Aí se está chovendo, a gente reclama porque está chovendo muito. Se está muito seco, é porque não está chovendo. É assim? Não é assim que vale quase para tudo? E é assim que a gente conduz. Então, talvez, a felicidade, de fato, não seja do nosso momento atual. Mas nós podemos encontrar inúmeros momentos felizes que vão nos auxiliar a construir a nossa felicidade eterna. No livro dos Espíritos, na pergunta 153, ele pergunta assim: em que sentido se deve entender a vida eterna? A vida do espírito é que é eterna. A do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retoma a vida eterna. Ou seja, nosso espírito está se preparando aqui na Terra. E daqui a pouco ele volta para o plano espiritual e segue esta vida eterna. Um dia, talvez, estaremos em outro planeta, em outro plano, E aí estaremos em condições diferentes. E aí ele pergunta ainda: não seria mais exato chamar vida eterna a dos espíritos puros, dos que, tendo atingido a perfeição, não estão sujeitos a sofrer mais prova alguma? Essa é antes a felicidade eterna. Mas isto constitui uma questão de palavras. Chamai as coisas como quiserdes, contanto que vos entendais. Ou seja, nós evoluímos, nós buscarmos esse entendimento, nós pouco a pouco estaremos depurando o nosso espírito. Nós estaremos trabalhando esses valores e aí nós vamos entender melhor o que é vida eterna. O que é felicidade eterna? São questões de palavras. A vida eterna, a felicidade eterna é um destino que nós temos que atingir. Nós fomos criados para isso e chegaremos a isso. A lei universal é uma perfeição. Nós olhamos ao nosso redor e vemos o quanto Deus é perfeito em toda a sua criação. A começar por nós, o nosso corpo físico, a nossa alma, o nosso espírito se conectando a tudo isso. E aí, nos momentos em que nós encontramos novas descobertas, nós vamos ficando mais e mais integrados. Quando nós elevamos o pensamento a Deus, quando nós oramos, quando nós lemos
a doutrina espírita, quando nós lemos o Evangelho, quando nós lemos as instruções de livros edificantes, nós vamos depurando a nossa alma. Nós vamos adquirindo conhecimento e vamos adquirindo reflexões que vão nos ajudando a interpretar melhor cada uma dessas experiências que nós vamos passando. Então, que a mensagem de hoje nos faça refletir um pouco do que é a felicidade para cada um de nós, do que é a felicidade deste momento, do que é a felicidade de um dia, de uma experiência que nós temos com nossos amigos, familiares, com nossos entes queridos. As experiências são grandiosas a todo instante. E nós temos que entendê-las não porque elas estão ali, e sim para que elas estão ali, né? Para que nós temos um dia assim? E aí a reflexão, a qualquer momento, vai nos dando a oportunidade de melhor processar essas experiências, melhor processar a nossa reação, a nossa ação. E que essa ação esteja sempre voltada para o bem, sempre voltada para o respeito, pelo entendimento de que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então é aceitar, é ter resignação, é compreender que Deus nos dá o de melhor. Temos fé nisso? Acreditamos? Então vamos aceitar. Sem revolta, sem mimimi, né? Como se diz. E o segundo, vamos nos amar uns aos outros. Amar ao próximo como a si mesmo. E não é só amar aqueles que nos amam, porque aí é mais fácil, né? Mesmo assim a gente escorrega, mas é mais fácil. Vamos amar aqueles que não nos amam. Aqueles que eventualmente estejam nos caluniando, nos criticando, com ou sem razão, porque também não somos dono dela, né? Mas vamos respeitá-los. Vamos desejar que eles também encontrem, assim como nós, o melhor entendimento. Que assim como nós, eles sejam mais justos, mais corretos e felizes, né? Que é o que a gente busca. Que tenhamos todos uma ótima semana e vamos então para nossas vibrações, para o nosso agradecimento final a Deus. Então, agradecendo ao Pai pela noite, pelo Evangelho, pelas palavras do Mestre Jesus, que nós possamos pedir por todos os nossos irmãos necessitados, por todos nossos irmãos que, assim como nós, estão evoluindo, estão aprendendo. Que possamos, pouco a pouco, iluminar os corações de todos os irmãos, que nosso planeta Terra esteja cada vez mais próximo do seu destino, da sua evolução. Que possamos vibrar por todos os doentes, enfermos, pelas necessidades de todos os nossos irmãos. Que esse Pai amado abençoe a todos nós com muita sabedoria, com muita paz, com muito amor. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, Senhor, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus.